Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Boa tarde. Que privilégio poder, mais uma semana, entrar aí na tua casa, no teu trabalho, ou mesmo no carro, né, no seu celular, aí no seu computador, por onde você assiste e acompanha o momento de pastoreio. Deixa eu lhe fazer um desafio. Pega esse link, convida a turma, convida seus conhecidos para orar conosco, para meditar na palavra de Deus conosco e para louvar conosco. Vamos nos unir aí nessa caminhada de buscar o Senhor, né? Como é que foi seu final de semana? Veio à igreja, tem cultuado ao Senhor, tem servido em algum ministério? Como é que está a tua vida devocional? Tem lido a Bíblia, tem orado? Meu irmão, minha irmã, não perca tempo, não deixe de orar e de buscar a Deus diariamente. Essa é a nossa vida, é a vida do crente. Amém? Vamos louvar agora? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo
quando a escuridão enfim me alcançar. Sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu.
posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração, meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Bom, meus irmãos, que louvores lindos, né? Que bênção! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. É como diz o salmista, ao Senhor lhe caem bem os louvores. Se fosse um desfile de moda, o louvor ia ser a vestimenta perfeita de Deus, não é não? Vamos orar agora? Lembrem sempre de orar pelas nossas congregações, meus irmãos, pelos nossos irmãos que estão servindo em cada uma delas, né? Os nossos obreiros. Aqui em Casa Amarela nós temos o presbítero André Peixoto, Karina, temos Davi e Lucas, né? Os seminaristas e a equipe, a turma, nossos irmãos que vão sempre lá e abraçam, né, aquela congregação. Nós temos Triunfo, pastor Francisval, Rafaela, esposa dele. Nós temos aquela equipe de irmãos que serve ali. Eu tive em Triunfo recentemente, lá participei do culto, uma bênção ver os irmãos envolvidos em escola bíblica dominical, no louvor, na mídia. Foi realmente um privilégio ali. Ore por essa congregação, ore por essa igreja. Ore também por Serra Branca, com Cezinha, com Rossana, seus filhos. É uma outra igreja pujante, que vibra. A gente fica sempre muito feliz, muito alegre quando ouve falar deles. Lá o projeto Ebenezer, né? Ore por esse projeto. Temos também nossa congregação em Petrolina, Pastor Elinho, Carmen, a turma é outra. Rapaz, Deus assim tem feito maravilhas em nossos meios, porque a igreja que a gente fala é uma igreja pujante, é uma igreja que está animada, uma igreja que está avivada, que está buscando ao Senhor, que está servindo ao Senhor. É a vida do discípulo de Jesus, não é não? Que bênção, que bênção. Oremos também aqui pela nossa sede, né? Nosso conselho, os diáconos, os líderes, a construção do novo templo. Não deixe de orar por isso diariamente, tá bom? Vamos orar então. Ó Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque sabemos que essa agenda que nós temos contigo diariamente, semana após semana, há anos já, é uma agenda tua. É uma agenda de encontro teu com cada um de nós. Assim como no Gênesis, na viração do dia, tu se encontravas lá com Adão, com Eva. Nós sabemos que tu estás conosco a todo instante. Mas esse momento diário, esse tempo de encontro contigo é de verdade especial.
Obrigado, Senhor. Nós queremos também, Pai, te pedir pelos nossos irmãos que estão te servindo nas congregações, como nós falamos. Cada uma delas, Pai, cada irmão ali servindo, a liderança, aqueles que ali são membros, que ali congregam, abençoa, Deus, cada um deles, continua dando ânimo, continua dando vigor, continua livrando-os de todo mal, meu Deus. Ó Senhor, abençoa também aqui na sede, nossa equipe pastoral, Pastor Sávio, Pastor Jean, Pastor Humberto, Pastor Letinho, Pastor Serginho, homens teus, homens que tu preparaste para pastorear o teu povo aqui. Ó Senhor, cuida deles. Abençoa também os presbíteros que também pastoreiam essa igreja. Abençoa toda a liderança, Pai. Líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios, as lideranças nas mais diferentes esferas da igreja, esferas do teu corpo, Pai. Abençoa cada um, porque nós precisamos de Ti. Abençoa também, Senhor, este tempo que nós teremos aqui agora, de louvor e de meditação na Tua Palavra. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em Números capítulo 22. Já acaba o Pentateuco. A coisa está caminhando e está indo rápido. Mas vejam, sempre que a gente fala do livro de Números, a gente tem uma impressão de que a gente vai falar de um rol de patrimônios, de um rol de regras. Parece que é um livro, né, de registro contábil e patrimonial, está falando de balanço, balancete, de livro diário e razão. Não é só isso. E esse capítulo em especial, ele é muito bom para nos ensinar, para nos fazer lembrar que o livro de Números não é só um livro de registro. Lembre-se que toda a palavra de Deus ela é inspirada e é útil para ensino, para a disciplina. Não se esqueça que Números faz parte disso. Geralmente, quando a gente fala do capítulo 22 de Números, o mundo cristão, né? Os crentes, eles lembram desse texto por causa da jumenta que falou, da burra de Balaão. E da mensagem de que se Deus se o homem não quiser cumprir a vontade de Deus, Deus usa o meio que ele quiser para fazer com que a vontade dele seja cumprida. Até mesmo fazer uma burra falar. Não é assim que a gente lembra desse capítulo? Bom, sendo sincero, talvez essa seja a menor das lições desse texto. Ela é muito marcante, né? Porque um animal falar, né? Um animal que vê um anjo, é muito marcante, é muito simbólico isso. Mas talvez esse seja o menor dos ensinamentos. Vamos ao texto? A gente vai lendo e vai conversando, tá joia? Então, Números, capítulo 22, versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Vou fazer um parênteses aqui, só para lembrar quem são os moabitas. Os moabitas são descendentes de Ló com a sua filha mais velha, e eles habitavam a leste do Rio Jordão, do lado de lá do Rio Jordão, né? Onde depois 2,5 tribos do povo foram, né, habitar ali. Eles não habitavam na Terra Prometida, mas eles eram vizinhos. E eles sabiam, eles ouviram tudo o que tinha acontecido com os amorreus e ficaram com medo. Balaque, que era o rei de Moabe, não sabia que Deus havia dito a Israel, ao seu povo,
para não atacar os moabitas. Isso está lá em Deuteronômio 2:9, tá? Ele teve medo. Balaque estava morrendo de medo. Bom, mas vamos continuar. Versículo 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Ou seja, eles pensaram que os israelitas iam chegar e iam devastar a terra deles, iam arrasar a terra deles. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Meus irmãos, alguns detalhes, algumas questões aqui. A primeira é que a palavra hebraica, que foi traduzida para o português por encantamentos, tanto aqui, como também em Números 23, e depois ela também aparece lá em Josué 13:22 como adivinhação, com referência, e fazendo essa referência a Balaão, ela é empregada para descrever as práticas de ocultismo da médium de Endor, que está lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8. E também é a mesma palavra usada para falar da obra dos falsos profetas lá em Jeremias 14:14, 2 Reis 17:17, em Ezequiel 13:6 e 23. Então vejam, qual é o ponto que eu quero trazer aqui? É pouquíssimo provável, na melhor das hipóteses, é pouquíssimo provável que Balaão fosse um profeta no sentido bíblico. Na verdade, a gente pode afirmar, muitos teólogos reformados afirmam categoricamente que Balaão não era um profeta no sentido bíblico, mesmo que Deus o tenha usado para transmitir oráculos verdadeiros sobre Israel. Então vejam, se Deus falou por meio da jumenta de Balaão, e se Deus comunicou suas verdades a Faraó, a Abimeleque, lá em Gênesis 20, a Nabucodonosor, em Daniel 4, certamente ele poderia falar a Balaão e falar por intermédio de Balaão. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que usa quem Ele quer. Então, não precisa que Balaão seja um profeta bíblico, dentro dos padrões que a gente entende dos profetas de Deus, para que Deus use ele conforme Deus queira, Bom, alinhado, essa questão, tem um outro ponto que é muito interessante, porque Balaão ele estava perto do rio Eufrates. Balaão estava longe. Dizem que essa viagem era algo em torno de mais de 520 quilômetros. Então vejam, Balaque, quando ele manda os seus homens irem conversar com Balaão, ele precisava influenciar esse profeta para que ele viesse ao seu favor, para que ele atendesse o seu pedido e amaldiçoasse o povo de Israel. Sendo assim, Balaque ele iria depender, obviamente, de duas coisas para conseguir influenciar Balaão. A primeira delas é: eu preciso de gente importante. A delegação
de anciãos proeminentes, tanto de Moabe quanto de Midian, que foram lá conversar com Balaão. Não é interessante como nos nossos dias a gente também ainda vê esse tipo de prática, né? Você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? Ou às vezes assim, não, eu vou me aproximar de fulano de tal porque ele é uma pessoa importante. Vou me aproximar do pastor, vou fazer amizade com ele, com a esposa dele, porque é uma pessoa importante. Então qualquer coisa, né? Mas além de ter essa delegação impressionante, essa comitiva importante para impressionar Balaão, Balaque também precisava de recursos. Porque, eu vou chamar assim, né? O ofício de Balaão, de adivinho, era um ofício caro à época. Esses adivinhos, eles cobravam caro. E a riqueza que era levada para pagar os honorários desse adivinho era algo literalmente alto. Então vejam, como é que Balaque pretendia convencer Balaão a lhe ajudar? Eu tenho amigos importantes e eu tenho dinheiro, e eu sou um cara rico. Tantas vezes ainda nos nossos dias, parece que é assim que a gente entende o sucesso na vida. Vocês vão se lembrar do ditado popular, né? Mais vale amigo na praça, não é não? Ou seja, é importante conhecer pessoas importantes. É muito importante, mais importante do que eu construir qualquer outra riqueza, primeiro eu tenho que ter amigos importantes, porque eles vão me livrar dos meus aperreios. Eles vão falar por mim e eu vou me dar bem. Eu vou ter sucesso por conhecer pessoas importantes. E a segunda coisa é essa vida voltada para mamon, essa vida voltada para o mercado. Sucesso na vida é ser esse tipo de profissional ou aquele tipo de profissional, essa profissão que vai te dar muito dinheiro. Desista dessa profissão porque isso daqui não vai te fazer rico. Isso não é novidade, meu irmão. Isso é verdade por toda a história da humanidade. O homem caído busca salvação, não em Deus. Busca salvação em reputação. Busca salvação em dinheiro, em recursos financeiros, em riquezas. Mas quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é o Rei do Universo? Quem é o Senhor Criador dos céus e da terra? O dono do ouro e da prata. Não tem ninguém melhor para conhecer do que Deus. Não tem ninguém que seja por nós, além de Jeová. Vamos continuar. Versículo 8. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Percebam, Deus veio a Balaão sem que o adivinho o tivesse invocado ainda. E mais, a gente vai ver na continuidade do texto que Deus proibiu Balaão de aceitar o convite desses homens. Deus deixou a sua vontade bem clara. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Reparem numa coisa, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é clara. E ela é dita. Nós temos a palavra de Deus também. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aquele que é abençoado por Deus não será amaldiçoado. Aquele que Deus abençoa, aquele que Deus guarda, não receberá maldição. Bom, respondeu Balaão a Deus. Versículo 10. Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa
combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Meus irmãos, à medida que a história vai se intensificando, encontramos aqui no versículo 18, Balaão explicando que está totalmente sob o comando de Deus. E aí qualquer um, ouvindo essa história, concluiria que Balaão era um homem temente a Deus, que ele mantinha algum tipo de lealdade, a Deus. No entanto, à medida que a história continua, e em outros livros da Bíblia também, onde alguns detalhes adicionais nos são acrescentados, é confirmado que Balaão ele é simplesmente um espiritualista, Certamente que ele acredita em Deus ou em um Deus, Assim como ele acredita em um diverso número de outros deuses, Mas, na verdade, o que Balaão estava fazendo aqui era se gabando, era se exibindo. Ele estava tentando impressionar essa delegação de altos oficiais, de pessoas importantes do governo lá de Moabe, mostrando que ele tinha intimidade, ele tinha influência nesse reino invisível dos deuses, E particularmente com o Deus que mais dizia respeito a esse problema imediato lá de Balaque, o Deus dos israelitas. Então, Balaão, ele era um comerciante do mundo espiritual, Ele era um excelente vendedor. Com seus lábios, Balaão, ele professava obedecer ao Senhor, mas em seu coração, ele cobiçava aquele dinheiro. E ele esperava que Deus mudasse de ideia. Bom, Salmo 32, versículo 9, diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Balaão era um homem assim, sem entendimento. Ele queria essa fama, ele queria esse dinheiro, ele não queria o conhecimento do Senhor. Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Vamos lá, meus irmãos. Por que Balaão queria ir até Balaque? Mesmo que Deus antes tinha insistido para que ele não fosse. Será que a gente deve acreditar que Balaão queria simplesmente entregar as más notícias lá para Balaque, que Deus tinha dito que ele não poderia amaldiçoar Israel? Será que era isso? Será que Balaão vai viajar esses mais de 520 quilômetros a pé e às vezes montado lá na jumenta, apenas para voltar para casa depois de mãos vazias, porque ele não iria aceitar esse trabalho? Difícil acreditar nisso. Balaão ainda não havia terminado a sua negociação com Deus. Balaão, ele queria agora gozar dessa permissão que Deus tinha dado, pelo menos para ir até Balaque. Ele pensava talvez assim: ganhei tempo, vou ver se Deus muda de ideia,
Quem sabe o próximo passo de Deus vai ser dar alguma flexibilidade para que eu amaldiçoe Israel, nem que seja um pouquinho. Mas me diga, meus irmãos, o tanto que a gente também tende a agir assim. A gente sabe qual é a vontade de Deus. Mas, poxa, esse negócio a gente queria que fosse de uma outra forma. A gente queria que fosse mais rápido. A gente queria receber o elogio. A promoção tem que ser nossa. O abraço tem que ser meu. Por que está indo para aquela outra pessoa? Por que ninguém vê o tanto que eu sou bom? Eu vou tentar mais um pouquinho. Quem sabe Deus não muda de ideia. É como Balaão pensava. Mas então, versículo 21, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes a Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada, na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Alguma vez, meu irmão, você quis tanto uma coisa e uma outra pessoa lhe dizendo não, talvez teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, um tio, um amigo próximo, né? Teu chefe. E você tinha certeza de que talvez aceitar aquele novo emprego, mesmo que significasse se mudar, ou vender sua casa, mesmo que sua família estivesse feliz ali, ou comprar aquele novo carro, mesmo que o antigo estivesse funcionando bem e você fosse assumir uma dívida grande. E você pensava que essa era a coisa certa a fazer. Mas essa outra pessoa não concordava. E isso acabou com o plano. Eu não quero dizer aqui que quem age como um obstáculo, né, é sempre quem tem o melhor julgamento. Não é esse o ponto. Mas o que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, é que quando algo assim acontece, quando tem alguém relutante, né, com posições fortes contra aquilo que você quer, talvez seja sábio parar e refletir. Talvez seja sábio entender que este é o momento de buscar ao Senhor. Talvez, pode ser, que seja apenas uma reação natural de quem não gosta de mudanças. Ou talvez seja o Senhor usando aquela pessoa, até de uma forma intransigente, para impedir algo que Ele não quer que aconteça com a sua vida. Só que você está cego para entender isso. Nesses momentos, meus irmãos, busque a sabedoria das Escrituras. Busque a Deus. Qual é a vontade dEle para a minha vida nesse sentido? Bom, versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Veja, a raiva do adivinho, a raiva desse comerciante espiritual era tão grande e ele ficou tão fora de si que se ele tivesse armado, ele teria matado aquele animal fiel, aquele que tinha ajudado ele por muito tempo. E Pedro chamou isso de uma insensatez, lá em 2 Pedro 2,16, a insensatez do profeta. Bom, replicou a jumenta a Balaão:
Porventura não sou tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer algo assim contigo? E Balaão respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade eu, agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Meus irmãos, quando Balaão fala assim, pequei, não tenha isso como uma prova sincera de arrependimento. Porque, deixa eu dar alguns outros exemplos. Faraó falou lá para Moisés, pequei contra o Senhor. O rei Saul falou lá diante de Samuel, pequei contra o Senhor. Judas Iscariotes falou, pequei. E qual desses homens se arrependeram? Nenhum deles se voltou a Deus para suplicar por sua misericórdia. Bom, versículo 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão, porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque, eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos seus príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Bom, deixa eu voltar um ponto aqui, que a gente já conversou um pouquinho. O que exatamente significa dizer que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado porque ele é abençoado? Isso remete lá ao Gênesis, à aliança que Deus fez com Abraão e que foi transmitida a Isaac, transmitida a Jacó e depois transmitida a todo Israel espiritual por intermédio de Jesus. E essa aliança, ela é sempre descrita como uma bênção. É uma aliança que não pode ser desfeita porque a garantia dela é a palavra do próprio Deus. E o que Deus está essencialmente falando aqui para a gente é absolutamente impossível amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mesmo no ponto de vista espiritual. Ninguém vai reverter aquilo que Deus determinou. E do ponto de vista físico, tentar amaldiçoar o povo de Deus, no sentido de impedir, de fazer alguma coisa, de prejudicar essas pessoas, terá da parte de Deus a justa retribuição. Não somos nós que vamos nos vingar. Não somos nós que vamos reagir. Não somos nós que vamos lutar. É Deus, a batalha é de Deus, a vitória é de Deus, a vingança pertence a Deus. Ele te abençoou, meu irmão, minha irmã. Ele te chamou pelo nome dele. Não há bênção maior do que essa. Não há nada que o mal possa te fazer para te tirar essa bênção. O conselho de Deus para quem quer te amaldiçoar é: cuidado, não faça isso. É meu servo, é a minha serva. Meu irmão,
mantenha isso como uma certeza no teu coração. Por intermédio de Jesus, você é uma bênção, aonde quer que você vá. Amém? Vamos orar e a gente vai ter mais um louvor. Ó Deus, obrigado, Pai, por tua obra em nossas vidas. Obrigado por teu Filho Jesus, que intermediou para que nós pudéssemos ser parte desta aliança, para que nós pudéssemos ter um relacionamento verdadeiro contigo. E hoje nós gozamos da bênção de sermos chamados povo de Deus. E viveremos a eternidade gozando esta bênção. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Traz, Pai, essa certeza ao coração do meu irmão e da minha irmã que estão agora assistindo esse momento de pastoreio. Traz ao coração deles a paz que essa certeza traz. Abençoa, Deus, a eles, para que eles sejam sempre uma pessoa íntegra, cheia da certeza de que se Tu é por nós, ninguém será contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar uma última música? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver,
posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Meus irmãos, com esse louvor, a gente encerra nosso momento de pastoreio hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus guarde a tua semana. Nos vemos na próxima segunda. Fica na paz. Tchau, tchau.